Olá, bom dia, 6 horas e 1 minutinho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Notícia de Frente nesta terça-feira geladinha, gostosa demais. Bom dia, Kleber Lima. Gostei do look de inverno. Bom dia, Luciana Gavilha, que estava 203 anos no armário. Bom dia a você, professor Haroldo. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência de casa todos os dias. E espero que hoje esteja nos assistindo aí bem agasalhado. Bom... Rebuçado. Rebuçado. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha todos os dias, que está aí, eu tenho certeza, rebuçado. E não vai sair daí rebuçado, né? Não vai ficar quieto aí, né? Olha, gente, eu confesso que eu gosto do friozinho e fazia muito tempo que Cuiabá não esfriava assim, né? Então, a gente fica mais elegante, fica até mais bem-humorado. Algumas pessoas, não todas, né? Nossa editora querida aqui, que não é uma amante do frio. Oh, meu Deus, mas eu não vou pedir. Mas isso não depende muito da temperatura, não. Pois é, olha, meu Deus do céu, ela vai tirar satisfações depois, viu, Kleber? Já mandou um coraçãozinho aí, viu, pra você, viu, chefona? Bom, 6 horas e 2 minutinhos, vamos às imagens do trânsito, porque eu acho que, olha, estarão escuras essas imagens e a gente, olha, não, até que tá claro já. É que nós entramos aqui, estava bem escuro, viu? Ali é perto da BR-364, ali bem pertinho da Moinho. Ali mais conhecido como o Cantinho do Atacadão, assim todo mundo consegue se sintonizar, né? Exatamente, ali é a entrada do Tijucal, que é o viaduto Walter Rabelo. Tá muito tranquila ali, né, pelo horário, mas me surpreendeu, viu, gente? Porque alguns minutinhos estava bem escuro aqui. Walter Rabelo que morava ali do ladinho, uns 1000 metros daquele lugar. Morava bem perto dali, né? Saudoso Walter Rabelo. Avenida Miguel Sutil, o trânsito aí já está um pouquinho pesado para o horário, os faróis acesos, que é importante, né? Eu tenho dúvida se aí está mais escuro ou se é essa câmera daí. Porque sempre está mais escuro aí, né? É só essa zona aí de Cuiabá que fica escura. Pode ser também um pouco da região e também um pouquinho da câmera, porque olha, a diferença é muito grande, né? Tá de noite lá. Escuro. Porque eu estou recebendo a informação que uma está de frente para o sol, outra está contra a luz. Não, aqui na região do Grupo Gazeta está escuro mesmo, viu? Aquele trecho lá que estava bem claro. Uma nuvem para ali naquela região, né? Tá escuro. Quem será que está parado ali? Deus me livre. Aí o despraiado tá parecendo mais o entardecer do que o amanhecer, viu? Tá friozinho, acho que o cuiabano hoje vai ficar com frio o dia todo. Imagem aí do trânsito, muito tranquilo, né? O trânsito, graças a Deus, sem nenhum incidente. Cuiabano levantando mais cedo aí para trabalhar, com medo que o carro não vai pegar, né? Muita gente com dificuldade hoje, hein? Olha aí como tá de conseguir fazer funcionar na primeira. Aí um trecho da Avenida do CPA, essa imagem eu acho linda, gente. Olha o céu branquinho lá ao fundo, os prédios. É um cenário maravilhoso aí, muito tranquilo nesse momento. Na Avenida do CPA, pouco trânsito mesmo, quase nada aí. Olha, eu fico pensando nesse motociclista aí, viu? Tá passando um frio, viu? Sua residência lá? Vi aqui. A prainha, tá tudo certo lá? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Um trecho aí da prainha. Deixa eu ver como é que tá em casa. Você a câmera da CEMOB. Os ônibus do professor, viu? Olha lá, o ponto de ônibus, a estação ali lotada já. Ônibus do professor, você viu o grau, né? Do professor, olha lá. Mercedes. Trecho aí muito tranquilo também. Ela é que era aficionada em ônibus. Cadê o ônibus? Não vi nenhum ônibus. Eu já vi gostar de ônibus. Vamos combinar da gente um dia andar juntos de ônibus? Então, vamos. Eu andei um bom tempo. Matar saudade. Não aqui em Cuiabá. Eu andei durante 2, 3 anos direto, na época de faculdade. Ali um outro trecho da Avenida do CPA, mas a câmera deu uma passeadinha aí, deu uma voltinha só para confundir um pouquinho a gente, mas ainda continua ali na Avenida do CPA. Aí, se eu não me engano, é bem pertinho da entrada do bairro CPA, não é isso mesmo? Muito tranquila aí a entrada do Verdinho. E aí, nada também de trânsito. Nessa região aí, o pessoal está dormindo mais tarde, acordando mais tarde, né? E dá uma vontade de ficar na cama, né? Nesse friozinho gostoso. Trevo do Santa Rosa, muito Santa tranquilo Rosa. Também. Esse é o seu caminho da roça. E eu confundo, rapaz, né? Eu vejo aquele, eu acho que ali é Jurumim, mas não é. Perto de casa aí.
É que as trincheiras são parecidas, né, São. professor? Muito parecidas. E a imagem com essa perspectiva do alto confunde mesmo um pouquinho. É que a gente não está acostumado a ver Cuiabá de cima, né? Sempre por baixo. Aí é Então, perto do Corpo de Bombeiros, né? olha, parece aí que tem até um nevoeirozinho, vez, gente. Olha essa do cachorro. imagem. Olha que cenário de inverno cuiabano, que coisa mais linda. Não estamos habituados, né, com um cenário Tem desse. certeza que é Cuiabá, não é Londres, não? Não, Esse daí não. está aparecendo aí. Rockefeller Avenue. Esse trecho também é da Avenida CPA, ali Também? não é perto da Receita Federal? É, Aqui também verdade. o shopping está isso. ali na É o frente, shopping. é ali mesmo. É. É que esse nevoeiro mudou todo o cenário ali, Kleber. Mudou o ângulo da câmera, mudou a intensidade de luz. Tem né? gente que não gosta Ai. muito dessa imagem aí, né? Da Polícia Federal. Já levanta, vou tomar um café, porque... Eu, particularmente, não tenho problema nenhum, muito pelo contrário, já foi meu ponto de trabalho aí diário do jornalismo, né? Plantão na Polícia Federal. É, mas existe uma coisa que eu gosto de ver, carro da Polícia Federal rodando na cidade, saindo cedo, 10, 15, 20 automóveis, entendeu? Alguma coisa vai acontecer. É bonito, hein? Professor, deixa eu fazer uma correção aqui. Aquele ali é a Receita Federal, não é a Polícia Federal. Ah, tá. É a Receita. Vão, volta. É receita. Mas eles fazem 6 horas operações da manhã, conjuntas, e né? 7 operações minutos. conjuntas, A né? gente só confunde aqui, viu, a Receita vê o prédio da Polícia Federal no É. início, né? As duas são na Avenida do CPA, né? Mas em extremos diferentes. Uma lá no começo, a outra lá no final. Bom, essas foram as imagens aí do trânsito. Cuidado, você viu que vai sair nesse friozinho, tem trechos aí que estão mais escuros ainda, mas olha só, uma terça-feira abençoada para você, porque a semana está começando só agora, né? E será que já temos ao vivo o nosso repórter, o João Fernandes, que vai trazer para a gente informações importantes, viu? Lá da Assembleia Legislativa. Ontem nós falamos aqui sobre o fato de que a casa se prepara para um recesso e agora o João Fernandes está lá e vai dizer para a gente, parece que o João está com um pouquinho de frio, viu? Vai ter deputado que quer trancar aí os trabalhos para poder ter um travamento em relação a tudo que está acontecendo. João, que história é essa? Explica para a gente. Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa, uma excelente fria terça-feira. Me perguntaram aqui agora, está em frente à Assembleia, como você disse, me perguntaram agora, tá frio por demais, tá frio por demais, né, Valdeir Moraes? Tá de congelar a mão e cortar a orelha. A temperatura neste momento, Luciana, 11 graus, a máxima para hoje não passa dos 19, ou seja, uma terça-feira fria mesmo. A Verônica Raquel, que é a nossa editora-chefe aqui do ANF, ela pegou a menor temperatura prevista para hoje ali na região do Porto. Ela, assim que acordou, olhou para o celular, 10 graus. Essa era a mínima para hoje e a Verônica Raquel, então, pegou essa temperatura logo cedinho. Como eu falei, agora 11 graus neste momento, nessa região aqui na capital. Agora, respondendo a sua pergunta, a gente veio... só deixa eu mostrar aqui o céu, o Valdeir Moraes quer mostrar o céu, você estava mostrando agora pelas câmeras da CEMOB, dá só uma olhadinha, você falou de escuro, tá bem escuro por aqui ainda, viu? Nuvens carregadas, apesar disso, essas nuvens carregadas, o céu completamente fechado, não há previsão de chuva para hoje. Eu falei isso ontem também aqui, né, Luciana, que não havia previsão de chuva, mas no finalzinho da tarde ali, do meio para tarde para o final, teve uma garoa um pouquinho mais grossa, né? Mas não foi uma chuva, né? Não foi uma chuva, não estava prevista, portanto, não choveu e a previsão para hoje é essa mesma, viu? Então não tem previsão de chuva, mas o tempo vai permanecer, sim, completamente encoberto. E o frio predomina para essa terça-feira. Agora sim, falando da Assembleia Legislativa, estamos em frente aqui para falar... responder tua pergunta agora, que o deputado estadual Lúdio Cabral, que é do PT, ele pediu a interrupção da pauta da sessão ordinária que será realizada nesta terça-feira, a última programada antes do recesso legislativo. O ofício foi protocolado ontem no gabinete da presidência da Assembleia. No documento, o parlamentar, que faz parte da oposição governista, afirma que existem 7 vetos travados no crivo da presidência, que já passaram da validade constitucional para serem apreciadas em plenário, que de acordo com o regimento é de 30 dias. Na prática, abre aspas, na prática, os parágrafos do artigo 2 da Constituição do Estado de Mato Grosso são frontalmente descumpridos, sem qualquer pudor. Em consequência, acumula-se hoje na Assembleia Legislativa um estoque de 7 vetos pendentes de apreciação.
todos com prazo constitucional já vencido, fecha aspas, diz o documento. O documento traz ainda, neste caso, que a pauta deve ser trancada para apreciação exclusiva dos vetos em atraso. Expirado o prazo constitucional de 30 dias, o veto deverá ser colocado, então, na ordem do dia da sessão imediata, trancando a pauta legislativa até a sua votação final completa esse documento. Na sessão da última quinta-feira, como eu disse antes do recesso, da quinta-feira passada, o deputado Lúdio alertou que pediria o travamento da pauta, caso os vetos do governador Mauro Mendes não fossem colocados na ordem de votação. Entre os textos citados pelo parlamentar está o projeto de lei que garante que as aulas sejam retomadas somente após a vacinação de todos os trabalhadores da saúde. Portanto, essa é uma discussão que está aqui travada, parada. No entanto, nenhum dos textos entrou na ordem do dia para a sessão desta quarta-feira, antes da Casa de Leis suspender suas atividades à legislativa até o dia 10 de julho. Portanto, ele pede o travamento dessas pautas, já que na próxima quinta-feira, portanto, aqui a Casa de Leis, ela entra em recesso. Uma discussão que vai aquecer um pouquinho hoje aqui a Assembleia. Promete aquecer esse friozinho, viu, Luciana? Oi, João, obrigada, viu, pelas suas informações. Eu estou vendo você nesse ventinho aí em frente à Assembleia Legislativa e fiquei pensando, como será que está a temperatura lá em Chapada dos Guimarães? Aí sim você sofreu um pouquinho mais, viu? João, obrigada aí pelas suas informações. Daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo novamente. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que o João trouxe para a gente de informação sobre a Assembleia, mas olha, tem um convite, viu? Um pedido especial. Você que está em Chapada dos Guimarães, por favor, mande aqui para a gente uma foto aí. Tô doida para saber como que tá o clima, porque acredito que vai ser uma das regiões mais frias desta terça-feira aqui de Mato Grosso. E aí, ó, na nossa tela tem o número do WhatsApp. Pode fazer uma foto, mandar aí para o WhatsApp do programa A Notícia de Frente também, ó. Já comece falando conosco aqui bem cedinho, mandando aí o seu recado, a sua opinião e até mesmo a sua bronca. Agora sim, né? Bom, Kleber, professor, a gente está vendo que a Assembleia está fazendo uma movimentação diferenciada, até porque está antecipando o recesso e a justificativa da antecipação é por conta da pandemia. Casos novamente surgiram lá na Assembleia de Covid-19 e aí os parlamentares resolveram mudar um pouquinho a data, né? Está antecipando, mas a gente já viu um trancamento aí da pauta por parte, Kleber, do deputado Lúdio Cabral em relação aos vetos do governador. A casa não tinha que limpar, não tinha que colocar em votação todos os vetos de Mauro Mendes? Tem, os vetos, regimentalmente, eles precedem, né, qualquer outra votação. Então, até porque eles têm prazo para serem apreciados sob pena de caducarem, né? Tem um nome que dá para isso que me escapa agora, mas se ele não for apreciado no prazo... É mais ou menos isso, mas tem um outro nome. Sei que ele precede. Então, se ele avocar o regimento para exigir a apreciação do veto antes das outras matérias, a mesa tem que acatar. E tem muitos vetos, né? Tem vetos para todo gosto lá para ser apreciado. Seria uma sessão só para poder apreciar os vetos. Eu conheço um ou dois vetos, mas eu particularmente acho que essa linha de raciocínio do Kleber é a correta, né? E é a que deve seguir a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, considerando que ela ficou parada há alguns meses por conta exatamente da pandemia. Houve um atraso nas pautas, né, da própria Assembleia Legislativa, mas eu acho que por conta do interesse da própria sociedade, os vetos têm muito importante para ser decidido, né? E a rigor não tem nenhuma matéria assim de importância extrema para ser votada agora, né? Mas quero fazer um comentário fora até do contexto, que é o seguinte, né? Que vida boa de deputado. Muito melhor que a de vereador, por exemplo. É o que eu venho falando, né? Que é o recesso, férias no meio do ano. Já pensou? E a alegação é a pandemia. Eles já ficaram sem sessão, com as atividades suspensas há alguns meses esse semestre. Mas tem categoria que é melhor ainda que deputado, né? Home, não, trabalharam no home, né? Exatamente. Assim como todos os outros poderes, né? Trabalharam home. Bom, dizem que o paraíso da política é o Senado. E a porta de entrada é a Assembleia Legislativa. Né?
Olha, ainda O senador, depois que ele tem auxílio saúde, né? Plano de saúde vitalício para ele e para a família dele, para o resto da vida. E quem paga tudo isso somos nós. E aí o senador está nas nuvens, né? O senador, você não vê senador, salva os aloprados que tem em todo lugar, né? Entrando em bolinha dividida, o senador chega, às vezes é mais reverenciado do que o governador. É regalia demais para serviço prestado de menos, porque a sociedade brasileira tem a insatisfação com a classe política, né? Com Porque são caríssimos. os mandos e os né? demandos. O nosso Congresso Nacional Caro demais. são caríssimos, né? Exatamente. E nós temos ainda brasileiros na linha da pobreza, principalmente agora com a pandemia, além de ter um cenário desastroso com mais de 14 milhões de desempregados, nós temos ainda brasileiros voltando para baixo da linha da pobreza. Na região Nordeste, por exemplo, do país, as pessoas lá, claro, estão vivendo com R$ 87. Ou seja, gente, não tem o que comer na mesa. Mas isso começa lá de cima, no próprio Supremo Tribunal Federal. É algo absurdo. Você tem um funcionário para colocar toga no cara, entendeu? Ele puxa a cadeira para ele, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, aí coloca a toga nele, fica lá, entendeu? Semideus. Né? Como é que é, professor? Professor, o que é isso? Tá Esse fazendo aqui é o as burrinho do unhas? Shrek. Tá fazendo as Pra quem unhas, assistiu o filme burrinho. Shrek, né? O Shrek é convidado para um jantar e ele vai lá, o burrinho não tem, ele quer mostrar que ele sabe não. Etiqueta, né? Etiqueta. Aí ele fica lá com a patinha dele assim, entendeu? Eu lembrei de um amigo. Mas só fala bobagem. Eu lembrei de um amigo, mas não vou citar. Muito Eu vou te querido, falar, viu? inclusive. Então o mau exemplo vem lá de cima, Kleber. É lá de cima que vem o mau exemplo. Pegue para você ver quantos funcionários tem um ministro. Um ministro. Você já tem ideia de quantos ou não? Não tem. Quase 200. É garçom, é copeiro, é assessorista, é motorista. Aí você pega aquilo lá, essa estrutura exagerada de mordomias e traz para os estados. Você pega o deputado, que tem 2 carros, combustível à disposição. Aí você pega os poderes, Tribunal de Justiça, Ministério Público, né? É um monte de trem completamente desnecessário. Quem paga essa estrutura caríssima somos todos nós. E você não muda isso. Você me fala qual a necessidade de um deputado ter motorista e carro à disposição. Qual a necessidade? Qual que é a necessidade disso? Você me fala. Eu venho para cá com o meu automóvel. Se brincar, vem de bicicleta, vem de qualquer outra coisa. Entendeu? Né? Você vem com o seu automóvel. Eles ganham pelo menos 6 vezes, 7, quase 8 vezes mais do que eu ganho. Só de VI. Só de VI. Entendeu? Ele não tem condição. Geralmente o cara que está como deputado ali, ele é representante de uma categoria, ele já é um empresário muito bem sucedido do agro, muitas vezes. O cara é o bambambam do milho, outro é bambambam do algodão, bambambam não sei do que, tá entendendo? Sabe? Do transporte, né? Você vai me dizer que ele não tem o próprio carro dele? Que ele não pode pagar o combustível do carro dele para ele poder ir trabalhar? Ele precisa de toda essa regalia para poder ir trabalhar? Então, são coisas básicas, sabe? Que se a gente não mudar na base, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca, vai ficar sempre a massa trabalhadora, você conhece bem isso, sustentando um grupo de casta de privilegiados a vida toda. Aí você acelera a desigualdade social. Eu reconheço que há exageros, mas também reconheço que alguns privilégios, entre aspas, são necessários. O exemplo do carro com motorista. Eu acho que esse é necessário. Imagina um deputado que vai sair dali para ir numa reunião na prefeitura. Até ele achar um estacionamento, então o motorista vai deixar ele na porta, isso é o menor dos gastos. Esse não é o problema. Não, mas aí é o seguinte, professor, quando ele chega lá e não acha o estacionamento, aí ele percebe a situação como é ruim. Não, mas não é bem assim, né? Porque tem situações que são gargalos que você não resolve só com boa vontade também, né? Você precisa de ter as condições. Eu acho que esse é um custo que pode ser reduzido. Aliás, o ex-deputado federal Nilson Leitão tem uma proposta interessante de redução do Estado, da máquina, né? Da máquina, não do Estado, mas da máquina pública que ele propôs quando foi candidato a senador, mas é uma proposta que tem pouca aderência dos próprios responsáveis pela aprovação, que são os parlamentares, reconheço. Um outro problema grave no Brasil é a corrupção, e eu quero colocar um terceiro problema, que tão ou mais grave do que esses dois, que é o peso da máquina, as mordomias, a corrupção, que é a incompetência, a má gestão mesmo, assim, por incompetência, por inépcia, que faz com que estados e... Vou te dar um exemplo, falta de prioridades, por exemplo. Cuiabá vive uma discussão dessa até hoje, em relação à Copa do Mundo de 2014. O que era prioridade para a cidade, ou para as duas cidades, Cuiabá e Várzea Grande, Luciana, ou para a região metropolitana, para aquele momento? Nós somos, volta no tempo aí 6 anos.
Copa de 2014, 7 anos. Aí com mais, falta 10, porque tinha um tempo de preparação, né, para aquilo. O que era prioridade para a cidade naquele momento? A gente ficou aí com um conjunto de obras, nem todas necessárias. Os COTs, por exemplo, que em tese eram obras afins, né, necessárias, porque era uma competição de futebol, então você precisava ter espaços para preparação das seleções e tal. Não ficaram prontos até hoje, né? Um ficou, mas assim, não serve para ser usado numa Copa América, né? Num Campeonato Brasileiro. Você não acha que, é só uma questão de raciocínio, né? Você não acha que se a saúde pública, por exemplo, né, e a educação pública, se elas fossem necessárias para os nossos governantes, para os deputados, para os senadores, se os filhos dos nossos políticos precisassem realmente da educação pública, né? E se precisassem necessariamente da saúde pública e não tivessem plano de saúde, você não acha que realmente essas áreas específicas seriam muito mais cuidadas, seriam mais priorizadas no orçamento do Estado? Não sei, o senhor, por exemplo, estudou fora, nos Estados Unidos? Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem previdência pública, nem, né? Então, assim, e é um país mais desenvolvido que o nosso. Na verdade, o Brasil se propõe, Luciana, a ter um sistema de saúde público como que nenhum país rico do mundo tem, né? É uma proposta maravilhosa, o SUS, maravilhosa, sem dúvida. A descentralização, a humanização, a inclusão de todo mundo, mas ela é cara, é muito cara. E aí má gerida, tem muita corrupção no SUS, Kleber. Sabe também tem, existem claro. Vários Brasis, gente. Se você for para São Paulo, por exemplo, interior de São Paulo, o SUS você vai conseguir ter uma leitura de que é melhor do que muitos planos de saúde da região nordeste do Brasil e daqui de Mato Grosso. Então, o SUS não é igual no Brasil inteiro, Kleber. Existe uma diferença imensa, gigante. Existem estados que o SUS é de primeiro mundo, funciona, mal tem fila de espera. Se você precisa de uma cirurgia de emergência, você tem aquela cirurgia no prazo em que o médico prescreveu para você. Exames de ponta. Agora, você sair da região sudeste e sul do país, você vai encontrar um outro SUS. E aí qual é o problema? Será que é a má gestão? É a corrupção? É não empregar aquilo que vem do Ministério da Saúde? É ingerência? Aqui mesmo, Cuiabá. Tem um hospital, Kleber, parado há mais de 20 anos. Começou a construção dele, agora que vai ser finalizada. Uma capital que não tem aqui referência em cirurgia cardiológica. Tudo bem, aí você vai me dizer, poxa, mas tem um HGU. Tem um HGU. Um paciente que precisa de uma cirurgia cardiológica hoje, ele pode morrer esperando um mês. Sabe por quê? Muitas vezes o médico, Kleber, tem que vir de outro estado para fazer essa cirurgia. Tem, às vezes, procedimentos que não são feitos porque faltam materiais básicos. E aí, como que você vai dizer que aquele hospital é uma referência em cirurgia cardiológica? Quando a gente fala uma referência oncológica, cardiológica, entende-se o quê? Que tem uma equipe constituída para atender a sua localidade, pelo menos. É o que eu estou dizendo, Luciana. Tem materiais, mas os pacientes estão Exatamente, morrendo, é o que eu estou dizendo e vou reforçar a minha tese. Esses políticos, eles não precisam disso, eles não passam por essa necessidade. De ver um filho, por exemplo, que saiu de bicicleta, quebrou o braço e fica 3, 4, 5, 6, 10 dias esperando um ortopedista para engessar o braço dele. Eles não passam por isso. Então, eles não conhecem essa necessidade da população. Por não conhecerem essa necessidade, porque tem plano de saúde e vão no hospital particular e fazem a cirurgia em questão de minutos e pagam por ela porque tem plano de saúde, né? Não é prioridade a área pública de saúde. É uma visão, assim, vou dar um exemplo para o senhor, só para ilustrar. Concordo em princípio, mas não concordo na exatidão das palavras, porque não é exatamente assim que a banda toca. Por exemplo, educação, que é um dos serviços que o Estado oferece. Eu não tenho dúvida, em Mato Grosso, por exemplo, eu até fiz uma época, quando o reitor era a professora... essa que foi candidata a senadora aí? Maria Helena, não, como que é o nome dela? Duas passadas, daqui a pouco a gente lembra do nome da reitora, né? Eu conversei com ela, foi candidata ao Senado. Se a gente fosse analisar, por exemplo, o secretariado do governo, do Estado, naquela ocasião que a gente conversou, quase 70% dele era de pessoas egressas da UFMT, formadas na UFMT. Se você estender para a Prefeitura de Cuiabá, você ia ver que era a mesma. Estou dando um exemplo para ver assim, que a classe dirigente do Estado, e aí se você for para
o comércio, para as empresas. Hoje, apesar do grande fluxo migratório que Mato Grosso recebeu, você vai perceber uma presença muito importante de pessoas, de profissionais formados pela Universidade Federal de Mato Grosso. É o Estado ali presente, formando inclusive os dirigentes. Na saúde, vou dar um outro exemplo para vocês. Eu trabalhei durante alguns anos na região ali de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. Uma vez numa reunião com um grupo de produtores muito ricos, entre os mais ricos de Mato Grosso, eles estavam fazendo, numa pauta municipal, eles discutiam o seguinte: não adianta a gente ter aviões, até jatos, porque se um de nós sofrer um infarto fulminante ou mais grave aqui, não dá tempo da gente chegar em Cuiabá no nosso avião para ser socorridos. E como é que a gente faz para resolver o problema da alta complexidade aqui na região? E eles tentavam, tinham dinheiro, queriam pôr dinheiro, às vezes não tinha profissional para ir, porque o doutor, o cardiologista muito famoso, renomado, não quer ir comer poeira no interior. E quando vai, o prefeito, para conseguir um profissional de saúde mais capaz, para alta complexidade, às vezes ele paga 60 mil, ele tem que cometer improbidade administrativa, dar jeitinho para poder levar um profissional lá para atender uma vez por semana. Então, assim, não é tão simples. Eu acho que falta, sim, prioridade, falta boa vontade, mas falta também a gente encontrar meios de solucionar. E, volto a dizer, o SUS é maravilhoso. Eu sou defensor do SUS, por princípio, mas é um sistema muito caro e a gente precisa ou encontrar fontes alternativas de financiamento ou dar uma repensada em como é que ele funciona. Porque senão não adianta ter. Eu lembro a primeira vez que eu comprei um carro, eu era estudante universitário ainda, eu comprei um Fusca e depois eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. Está entendendo? Então, às vezes, era melhor continuar andando de ônibus um tempo. É claro que eu fui trabalhar, arrumei outro emprego, trabalhei, atrás, né? e conseguia. E esse Fusca só faltava dormir comigo. Só não dormia porque não cabia na porta. Apaixonado no Fusca. Quem não é, né? O Fusca é maravilhoso. Bom, gente, olha só, para continuar aqui. Dava 3 banhos por dia no Fusca. Vamos ainda, a gente estava falando da Assembleia, houve essa discussão toda em relação ao custo, né, da máquina dos nossos parlamentares. Só para a gente encerrar aqui, o Congresso brasileiro é o segundo mais caro no mundo, viu? O mais caro são os Estados Unidos, depois vem o Brasil, praticamente cada parlamentar tem um custo aí de 7 milhões de dólares. Pois é, uma cifra muito alta para você que está aí se perguntando, será que isso é justo? E ainda mais olhando para o SUS, como nós estávamos falando, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso em outro momento, porque agora nós vamos trazer uma entrevista com o deputado Eduardo Botelho, que justamente comentou sobre aquilo, essa situação toda na Assembleia Legislativa, de trancar pauta, e também tem uma questão importante, viu? Que são dos servidores em relação à Previdência. Vamos conferir. O governo alinhar com o Conselho e encaminhar um projeto, a gente pode até fazer uma extraordinária, nós já conversei isso com os deputados. O problema é que isso vai para a Previdência essa semana e provavelmente deva enrolar mais umas 2 ou 3 semanas. E nós já vamos estar voltando, então depende do Conselho. Se eles aprovassem, entrassem em entendimento com o governo de que poderia mandar urgente, a gente poderia fazer. O que está atrasando é que o Conselho mudou a proposta que o governo mandou, pactuado com a Assembleia. E essa mudança gera fizeram a mudança sem fazer uma análise financeira. E o governo, evidentemente, está fazendo essa análise global agora de todos os custos que vai ter impacto na receita do Estado e vai levar para o Conselho da Previdência na próxima quinta. Bom, olha lá então, na próxima quinta, quem sabe, acaba essa novela então da Previdência. O Conselho que acabou atravancando toda essa discussão porque apresentou aí outra proposta que não agradou nem o governo e também nem tampouco a Assembleia, que aí acabou ficando uma situação um pouquinho delicada para resolver assim, rapidamente. Mas é aquilo que já dissemos aqui, né? O servidor que está esperando lá diminuir esse desconto de 14%, está demorando muito para ele, né? Quem recebe dói muito mais. Se não me engano, é desde junho ou julho do ano passado, né? Realmente não é fácil. É um jogo de empurra-empurra que precisa dar uma solução o mais rápido possível, né? Kleber? Não é isso, acho que é um outro gargalo. Eu acompanho essa discussão de Previdência há 30 anos. Eu lembro, nós tivemos um caso assim muito emblemático aqui,
que foi o da ex-senadora Séries Lessarinho, que era do PT, todo mundo sabe, foi deputada 4 ou 5 mandatos consecutivos, muito combativa na defesa dos servidores públicos. Lula ganha a eleição, ela se elege senadora junto, vai para o Senado e lá o PT precisou tratar esse assunto da Previdência. E aí não tinha por onde escapar, é matemática. Eu preciso pagar tanto e eu só estou arrecadando tanto menos X, né? Então precisou aumentar. E ela teve uma dificuldade tremenda de votar naquilo, mas votou, acabou votando contrariada, perdeu muito da aprovação popular dela, porque foi acusada de incoerente, e perdeu também a credibilidade junto ao governo do PT. Caiu no limbo político por ficar recalcitrante numa matéria altamente relevante e complexa. Eu acho que nós temos que parar no Brasil de tentar simplificar demais, o que não é muito simples. Para quê? Para a gente poder tentar encontrar solução real. Não ficar no fla-flu, né? Eu sou contra, eu sou a favor, às vezes não basta. Porque esse negócio basta até para nós, né, professor? Assim, nós do povo, eu digo. Mas para quem tem a responsabilidade de gerir, de criar política pública, de governar, ficar no contra ou a favor não serve. Precisa ir no cerne, no buziles do problema e apontar soluções. Exatamente, até porque isso é uma bomba relógio, né? Se você não desarmar essa bomba relógio em tempo, explode. Ao longo dos anos, ela explode lá na frente e aí você tem um colapso por completo na economia. Isso é muito complicado. Olha só, eu pedi aqui de manhã, né, para que as pessoas pudessem mandar imagens, vídeos lá de Chapada dos Guimarães. Nós até recebemos aqui, então só com um probleminha para a gente poder rodar, mas eu faço questão, viu, Verônica Raquel, para que a gente possa mostrar aqui como foi lá em Chapada dos Guimarães. Eu vou tentar aqui abrir, gente, vamos ver se a gente consegue mostrar Olha só. Mais de manhã, você quer dizer, né? Porque ainda são de manhã. 6h34. Olha essa imagem linda, vamos ver se isso deu certo aqui. Olha só essa neblina, esse vento, a garoa mais forte lá. Que delícia, Chapada dos Guimarães. São 7 graus. Só de ver até trinca o osso. 7 graus, professor, dá para ir de moto lá. Desafio o senhor pegar sua moto, professor, ir para Chapada dos Guimarães. Isso tá doido? Adrenalina. Não, sei, adrenalina. Besteira. Tudo tem limite na vida, minha filha, né? Não é assim, não. Giovanni do Amaral, morador ilustre lá de Chapada dos Guimarães, que encaminhou essa imagem belíssima aí de Chapada dos Guimarães. Chama fog, né? Esse negócio. Olha, gente, eu amo frio, amo Chapada dos Guimarães, tá bom demais esse clima. Pena que vou ter que ficar trabalhando aqui em Cuiabá hoje, porque senão, gostaria muito de estar trabalhando nesse friozinho uma pauta lá de para ela Chapada lá dos na Guimarães. ela vai gostar tanto. Aqui é fácil falar, né? Uma boa, tranquilo, sem no vento. estúdio, entendeu? Né? Daqui estender conversa com o repórter que é lá trincando Nem lá fora. Parece cenário. Aliás, a pauta é o seguinte: como é andar de moto de Cuiabá, Chapada nesse tempo? Adorei a pauta, olha, eu adorei. Sem blusa de couro. O professor? Sem blusa de couro, né? Aí não dá, né? Olha, gente, são 6h34, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com mais a notícia de frente, viu? E tem um assunto importante que você quer saber, é sobre o ICMS da energia solar.